Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos hoje iniciando o dia, essa série sobre milagres. Estamos fazendo novamente pelo celular, que ontem, ao fazermos a nossa live pelo celular, pelo computador, deu problema. Então nós estamos hoje fazendo aí via celular, tá bom? Preferi não arriscar, talvez vai ficar um pouquinho mais tremido aí, mas a gente preferiu fazer não pelo computador, mas pelo celular, para poder garantir aí. Ontem deu certo, vai dar certo hoje também. Queridos, na série Milagres do dia de hoje, sexta-feira, é o último dia que nós vamos falar sobre milagres. Semana que vem, de segunda a sexta, falaremos sobre os reis de Israel. Então, a série da semana que vem vai ser Reis de Israel. A gente vai meditar em algumas histórias dos reis, tá? Tirar algumas lições ali, seriam breves reflexões. E hoje, agora, nós vamos falar sobre milagres, o último dia da série Milagres de Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Tá bom? Livro de Marcos, capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia, ou celular é difícil, se você já está no celular, é difícil aqui, vou encostar aqui no meu pé para a gente poder ficar melhor, tá bom? Marcos, capítulo 9. Eu vou ler um pouquinho, vai falar de um milagre diferente, de algo que acontecia na casa de uma família. E essa família pediu o auxílio do Senhor, pediu um apoio do Senhor. E vocês vão entender esse milagre e a gente vai fazer algumas reflexões sobre eles, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti porque estamos, mais uma vez, iniciando o dia. O sol está raiando, está bonito lá fora. E te pedimos que o Senhor possa brilhar também em nossos corações. Nos ajude a entender com a história do livro de Marcos, a aplicá-las em nossa vida também e entender que o Senhor faz milagres, muitos milagres em nossas vidas. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, a cada uma das vezes que você vê nas histórias durante essa semana sobre milagres, a gente pode entender que o Senhor realiza milagres de diversas maneiras. Na história que a gente contou sobre as bodas, que Jesus transformou a água em vinho, ali você vê um milagre diferente. Que milagre foi aquele? Não foi o dono da festa que pediu, não foi o noivo que pediu, ou a família do noivo, diretamente, né, pai, mãe, mas quem pediu foi a mãe de Jesus. E a gente pode entender aí a mãe de Jesus como sendo um amigo, um parente direto também, mas o milagre ali representa que Deus muitas vezes nos dá bênçãos porque outros pediram, outros clamaram por nós. Às vezes um pai, uma mãe, um tio, um filho, um amigo. Então, naquela história, nós podemos entender que Deus faz milagres em nossa vida, não porque a gente estava pedindo. Às vezes a gente está tão ruim assim que a gente não sabe nem o que fazer. E aí, alguém clama por nós e o Senhor ouve, como foi na história das bodas. Na história que nós vimos sobre Jesus convidando os discípulos, chamando para serem pescadores de homens e lançando a rede ali, a gente percebe que de todos os milagres que o Senhor pode fazer na nossa vida, de nos dar as coisas, de curar-nos de alguma enfermidade, o maior de todos os milagres é Ele nos chamar para pregar o Evangelho, para sermos pregadores de homens. Sabe por quê? Porque você, aonde você está, é a melhor pessoa para falar de Jesus. Às vezes a gente acha que é o pastor, não acho errado isso,
Às vezes a gente acha que é um pregador, por exemplo, da Novo Tempo, pastor Luiz Gonçalves, pastor Arilton. Isso é importante. A gente pode chamar uma programação especial, vai vir alguém especial para falar, Arautos do Rei. Tudo isso é importante e abre portas. No entanto, naquele contexto em que Jesus faz o chamado e acontece um milagre na vida dos discípulos, o maior de todos os milagres na nossa vida é a gente falar de Jesus para os outros. É a gente ser pescador de homem. Porque para a gente convidar alguém para assistir Arautos, para assistir o pastor Luiz Gonçalves, a gente tem que ter feito o primeiro contato. A gente tem que ter um conhecido, a gente tem que ter uma amizade para poder ter abertura de poder falar alguma coisa. Então, este primeiro contato é você. Você é a melhor pessoa, seja você um empresário, seja você um médico, seja você um vendedor, um comerciante. É você que consegue alcançar primeiro, para depois sim chamar outras pessoas, de repente alguém da sua igreja para ir, quando voltarmos, né, a poder ir nas casas das pessoas. Então, a gente aprende um tipo de milagre assim. E na história de ontem, nós vimos que os milagres acontecem também quando está tudo ruim para nós, quando nós estamos cegos, quando a gente não enxerga a solução do problema, quando a gente acha que a gente vai viver daquele jeito. E, de repente, o Senhor abre as portas. Quando isso acontecer, mesmo sem você ter clamado tanto, porque tem pedidos que a gente clama dia e noite, e quando o Senhor dá a vitória, a gente claramente sabe que foi as nossas orações. Mas sabia que existem milagres que acontecem na nossa vida e que a gente nem pediu e o Senhor abriu? O cego mesmo. Jesus curou o cego, mas o cego não estava pedindo assim, clamando, como em outras histórias da Bíblia. Ele ali estava jogado, talvez clamando internamente. Existem problemas na nossa vida que também a gente está assim. Olha, a gente viu 3 tipos de milagres. Milagres que outros intercedem por nós, milagres em que a gente é chamado pelo Senhor, e milagres que a gente não pediu. Assim, às vezes a gente está agoniado, mas está cego, sabe? Cego, sem solução. E, de repente, acaba o problema, desaparece o problema. Ou seja, o Senhor fez a gente enxergar, o Senhor fez aquele milagre. E é naquele momento que a gente precisa ter a fé daquele cego e agradecer. Senhor, eu não pedi o Senhor isso, mas eu sei que o Senhor abriu meus olhos, o Senhor acabou com esse problema que eu estava tendo e eu não pedi ao Senhor. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de mim, e o Senhor tem feito coisas, mesmo sem eu pedir, o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado. Faça isso. Peça a Deus a sua mente e os seus olhos para enxergar alguma coisa que o Senhor tem aberto para você, tem feito para você, e que você não necessariamente está pedindo ou clamando. É o seu desejo interior, sabe aqueles desejos interiores? Tipo assim, poxa, eu gostaria de comprar aquilo ali, mas não é um clamor dia e noite, e de repente você compra. Eu gostaria de fazer aquilo ali. Poxa, eu estou fazendo aqui um trabalho, eu não estou conseguindo, tá difícil de fazer esse trabalho, e de repente você consegue fazer. Isso são aberturas ou milagres que Deus faz na sua vida, sem você clamar e interceder como em outros momentos. E agora, nesse milagre aqui, eu quero ler com vocês alguns versos. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 17. O contexto é, Jesus ele desce do monte da Transfiguração, e ao ele descer, ele encontra um grupo de pessoas embaixo ali, com uma dificuldade, uma pessoa ali, parece que endemoniada, e tem uma multidão. E essa família e as pessoas ali, quando veem Jesus descendo, vão ao encontro de Jesus. Então, Marcos capítulo 9, a partir do verso 17, diz assim: Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso em espírito mudo,
E este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. No verso 20 diz assim: e trouxeram-no, e quando viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: quanto tempo isso sucede? E então o pai respondeu: desde a infância. Gente, já imaginou? Eu não sei aqui se o rapaz já era jovem, mas quando a expressão desde a infância é desde pequeno. Desde pequena a criança sofria com o espírito imundo. O pai estava dizendo aí que o espírito jogava. Que situação. Existem pessoas aí fora, queridos, que têm problemas muito piores do que os nossos. É verdade, existem problemas que para nós são tão difíceis que a gente não aguenta. A gente clama, mas não ache que você é o último. Não ache que o seu problema é o pior de todos, por mais que possa ser muito difícil para você. Pode ser uma doença, pode ser justamente com um filho ou uma filha, para quem é pai, e de repente você não está sabendo administrar a situação, ou você já fez de tudo e não tem mais jeito, e não consegue. O filho ou é desobediente, ou o filho está indo para os caminhos maus, e você não tem, sabe? Mas ainda assim existem pessoas cada vez em situações piores do que nós, porque imagine um filho com um possesso, para quem é pai, desde a meninice, desde a infância. E olha só o que diz o verso 22, o desespero do pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Sabe, talvez esse pai, em algum momento ali, vendo o seu filho tentando se matar pelo espírito, e você acha que não acontece hoje? Quantos jovens têm buscado, às vezes, uma maneira de se suicidar, de se cortar? Sabe, eu entendo que isso é um tipo de possessão, não como essas que a gente vê aí em alguns filmes. Eu já não vejo muitos anos, graças a Deus, mas percebe que tem muitos filmes que falam sobre isso. E tem jovens assistindo esses filmes. E sabe, isso entra na mente, isso transforma a mente da pessoa. A gente não deve procurar essas coisas. Eu sei que muitas vezes o que é assim acima do normal, né, o sobrenatural, mexe, espanta, causa espanto. Mas percebe que hoje muitos filmes aí fora é só coisa do mal, é possessão, é nisso, é aquilo. Deus me livre, e as pessoas têm assistido. Não tem outra coisa, mas vai assistir isso. Sabe? E hoje você vê a quantidade de pessoas que também, talvez, não como a infância, talvez não espumando, não se jogando no chão, mas as pessoas estão se cortando, as pessoas estão ali tentando, sabe? Isso com certeza é o inimigo mexendo na sua mente. É lógico que hoje, a sociedade moderna, a gente enfrenta algumas provações. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente vazio, às vezes a gente se sente assim, que ninguém gosta da gente. Você já se sentiu assim? Como um nada? Como assim, minha mãe não gosta de mim, meu pai também não gosta, meu irmão, eu não sou ninguém, é melhor eu me matar. Ou você é dono de alguma empresa e não consegue mais os recursos e você entra em desespero. Ou você tem alguma coisa escondida, um erro escondido, que você tenta vencer esse erro e não consegue vencer esse erro, e você pensa assim, acho que é melhor eu tirar minha vida, porque eu estou vivendo uma hipocrisia, eu não consigo vencer, as pessoas acham que eu sou uma pessoa boa, e eu não sou, e eu prefiro. Já passou por isso? Já viu isso? Já percebeu que tem gente assim no nosso meio? Sabe, queridos, olha o relato do pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Verso 22. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Será que o Senhor não tem compaixão de nós? Será que o Senhor não tem compaixão comigo? Não tem compaixão com você?
Quando a gente está cheio de problemas, cheio de dificuldades, a gente não consegue resolver e a gente acha que talvez a melhor maneira é tirar a vida. Sabe, tem muitas pessoas que acabam indo por este caminho. Outras, Deus, em sua infinita misericórdia, não permite. A pessoa tenta, toma remédio para tentar morrer e não consegue, alguém acha a tempo, ou a pessoa se corta para o sangue ir embora, ou a pessoa tenta se enforcar e não consegue. Mas há outras que, infelizmente, é tarde demais e não... Eu não tenho as explicações para isso. Eu não sei por que Deus permite uns e não permite outros. Porque Ele pode segurar todo mundo. Ele pode impedir. Poder, eu creio que Ele tem. A questão não é simplesmente o agora, é o depois, em que muitas coisas o Senhor vai nos explicar. A Bíblia diz que lá no céu, Ele, Deus, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então eu entendo naquele momento que Ele vai contar para mim, vai contar para você isso. Talvez a gente diga para mim, talvez vocês digam para mim, pastor, mas quem tirar a sua vida não vai para o céu. Isso é um costume da Idade Média, queridos. Da crença da Idade Média, em que o sistema religioso dizia. Sabe? Mas eu não estou aqui para dizer... Às vezes, quer ver uma coisa? É lógico, a pessoa vai, pega uma arma e se mata. A pessoa vai... Para ela fazer isso, ela está em agonia profunda e talvez não conseguiu o encontro ali. Mas eu não sei. O Senhor pode usar segundos. O Senhor pode usar centésimos de segundos para falar com alguém, mesmo esta já estando na parte final da vida. Vocês sabiam disso? Eu já falei com pessoas drogadas, com alcoólatras, assim, bêbado que nada. E quando eu falei assim, Jesus te ama, o rosto da pessoa se transformou e olhou para mim assim, ora por mim então, por favor, eu sou um miserável. Sabe, quando a pessoa se transforma, eu falei assim, nem eu acreditava. Às vezes a gente fala para os outros fazerem, mas quando a gente faz, a gente acha diferente. Às vezes a gente diz assim, quem se suicidou não vai para o céu. Por favor, eu não vou dizer isso. Quem pode dizer realmente é Jesus. Mas pode acontecer de alguém tomar alguma coisa, esperando a morte, e naquela hora, no sono, apagando, pode ter um sonho antes da morte. Pode ou não pode? O que você acha? Pode. Sabe, às vezes a pessoa está se cortando ali. É lógico que a gente tem histórias de gente ouvindo a rádio, ouvindo a TV nessa hora, que no último momento. Mas tem vezes que não. Tem vezes que, às vezes, a pessoa está se cortando, ela já está indo, o Senhor pode aparecer para ela ali. E o Senhor pode perdoar. E ela pode ter o encontro com Deus ali, faltando alguns segundos. Quando eu capotei o carro, estava dirigindo, meu filho ainda... nem nasceu, a Ani já estava grávida, eu estava indo para a igreja... 8h30 da manhã, mas subindo a serra, lá no Rio, lá em Petrópolis, e o carro rodou. O acidente foi, assim, segundos. Mas eu, dentro do carro, cada segundo, eu sentia o carro capotando, eu sentia me encurvando, eu sentia o teto do carro abaixando, porque o teto do carro desceu até a altura da porta, até a altura da maçaneta da porta. Quando os bombeiros chegaram e perguntaram, cadê o corpo? Eu disse, está aqui. Aí eles me olharam, é você? Você que estava nesse carro? O carro ficou igual um caixote. Falei, sim, sou eu. Você faz o quê? O senhor, eu estava de gravata, o terno estava do lado. O senhor faz o quê, né? Normalmente quem está de terno chamam de senhor. O senhor faz o quê? Eu sou pastor. Então o senhor é um bom pastor. Por quê? Porque você está vivo. Com esse carro aí, você era para estar morto. Você está vivo, então você é um bom pastor. E os bombeiros falaram que eu precisava entrar para a ambulância para fazer os exames. Eu falei, não, por favor, eu não vou, não. Eu vou ficar aqui, eu vou esperar. Vou ligar para o seguro. Eu falei aquelas coisas, né? E eu sei que eu fiz ali a primeira...
Eles olharam e tal, eu ainda estava tremendo, mas eu fiquei ali, eu assinei um termo dizendo que eu me responsabilizava. Mas sabe, queridos, os segundos, eu não esqueço nunca mais daquilo ali. Foram segundos. O Senhor pode crescer esses segundos nessa hora. Então, não diga nunca que mesmo alguém que suicidou, aos nossos olhos, se suicidou, não tem salvação. Mas olha o desespero. Senhor, se o Senhor puder, nos ajude. Se o Senhor puder, se eu posso, Jesus respondeu, tudo é possível àquele que crê. Esse é o problema, queridos. A gente não crê. Se o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, faça. Ele pode. Você crê que Ele vai fazer? Senhor, se o Senhor puder dar um emprego para o meu filho, por favor. Ele pode. Senhor, se o Senhor puder curar minha mãe, curar meu pai, Ele pode. A questão é, você crê? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça para o meu filho, por favor. Olha que história comovente. E olha a resposta de Jesus, verso 23. Respondeu-lhe Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente precisa crer que Ele faça alguma coisa. A gente primeiro, para crer, a gente tem que entregar o coração para Ele. Você já confiou no motorista não confiando? Você está lá sentado e o motorista está correndo. E você diz assim, rapaz, você está correndo, hein? Tá difícil aí, hein? Aí você segura ali e fica assim, meu Deus do céu, começa. Aí a pessoa diz, não, pode confiar, não, eu confio, mas eu podia pisar aí menos. Não, pastor, mas aí é uma comparação diferente. Será? É só para a gente pensar. Quando o Senhor diz para a gente confiar nele, é para a gente entregar para ele. Ele sabe o que tem que fazer. Se Ele quiser nos curar, Ele vai nos curar. Ele fez pedidos aí a pessoas, Ele respondeu a orações de outros. Por que Ele não pode responder às nossas? Mas a questão é, será que Ele vai nos atender porque é o melhor para mim e para você? Note que Sansão, como eu falei aí de suicídio, Sansão, ele orou. Senhor, me dê forças mais uma vez. E ele disse, morra eu com os filisteus. Ele está nos heróis da fé. É alguém que o Espírito do Senhor saiu. A Bíblia diz assim, que o Espírito do Senhor, quando ele imaginou, ele foi lutar mais uma vez, e a Bíblia diz assim, ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha retirado. Gente, para mim, pecou contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se retirou dele. Perdeu a salvação? Não perdeu. Então está além da nossa compreensão algumas coisas. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor saiu de Sansão. No entanto, depois, quando ele já estava cego, sofrendo, sabe por que ele morreu? Porque ele, como rei, podia ser rei. Por que Deus não deixou Sansão vivo? Porque Sansão se estragou. Sansão destruiu a sua vida. Sansão era nazireu. Ele entendia que não dava mais para ser rei de Israel, libertador de Israel. Rei não, juiz. Morra eu com esses filisteus. E Deus ouviu aquela oração e parece que foi um suicídio. Não foi, ele está como os heróis da fé. Sabe, queridos, o Senhor está dizendo, filho, eu posso fazer. Você crê? Tudo é possível. Esse capítulo em outro evangelho, no evangelho de Mateus, ainda diz, se você tiver fé do tamanho, ele fala para os discípulos, tiver a montanha e botar, vai para o mar, vai. Quem é que faz isso hoje? Ninguém faz isso. Eu nunca vi ninguém, nenhum profeta, até porque, por que a gente vai tirar uma montanha e vai jogar para o mar? No entanto, queridos, eu termino dizendo o seguinte, o Senhor pode. O Senhor pode te dar a paz, o Senhor pode acalmar o seu coração. Eu não sei se tem alguém nessa situação que eu falei de se cortar, de pedir a sua morte, do espírito entrar, o espírito ruim, sabe? De pensamentos ruins. Às vezes a gente ouve, pastor, eu estou com um pensamento ruim, eu escuto uma voz falando. Eu não vou dizer que a pessoa não tem doença, que é só, tudo é ruim, tudo é espírito ruim, tudo é, sabe? Não vou chegar a isso. Existem patologias. No entanto, queridos,
Isso é consequência do pecado, do mal que nós vivemos. Não que a gente seja o mal, mas que nós vivemos e que nos rodeia. E a Bíblia diz, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida completamente. Sabe aquilo que te incomoda? O Senhor quer fazer para nunca mais. Mas será que a sua vida está como Sansão? Será que você tem estragado a sua vida? Eu não sei. Só o Senhor sabe. O Senhor me poupou do acidente, mas Ele poderia não ter me poupado. Não sei. Talvez eu não estaria pronto naquele dia. Ou talvez eu até estivesse pronto, mas a minha esposa que estava grávida precisava de mim. Meu filho que ia nascer precisava de mim. Mas pastor, mas tem tantos pais, tem tantas mães que morrem com a criança ainda recém-nascida. Eu sei. E eu não tenho resposta para isso. Eu tenho uma certeza. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia, Papai do céu, lá em Apocalipse 20, verso 4, vai explicar, 21, verso 4, perdão, Apocalipse 21, verso 4 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai dizer, vai contar para nós os porquês. Quer você hoje confiar no Senhor? Quer você hoje dizer, Senhor, se o Senhor pode fazer, me ajuda na minha falta de fé. Porque o pai, ele exclamou, olha o verso 24, com lágrimas, porque o pai, eu creio. Olha, se crê, por que estava chorando? Aí ele diz o porquê que ele estava chorando. Ajuda-me na minha falta de fé. A gente pede, a gente clama, a gente ora, mas no fundo, falta fé. Não é assim? Faltou fé para esse pai. Mas o Senhor fez independente da fé. Me ajuda. Então, se você hoje sente falta de fé para alguma coisa, fale, Senhor, me ajuda. Eu estou pedindo, Senhor, mas eu não consigo crer plenamente. Me ajuda na minha falta de fé. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando essa série, Milagres. E hoje, nessa sexta-feira, o dia começa aqui, nós possamos ter a certeza da Tua graça. Não sei, Senhor, como estão as pessoas que estão ouvindo a nós. No entanto, nos ajude a termos a certeza de que vale a pena ser fiel a Ti. Nos dê Tua paz, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos a crer plenamente no Senhor, ajuda-nos a clamar por Ti, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um bom dia, hoje é um dia que antecede o sábado, como adventista nós guardamos o sábado, então amanhã a gente vai fazer uma programação especial no canal do YouTube, eu vou colocar aí, nós vamos fazer a Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina, e nós também vamos ter o momento do culto, o sermão também. Então, depois eu vou colocar no Face aí o link para aqueles que quiserem ir no canal do YouTube. Lembrando que na semana que vem a série é Reis de Israel. Então a gente vai estudar aí um pouquinho sobre os reis e tirar lições para a nossa vida na semana que vem, de segunda a sexta, essa parte da manhã, tá bom? Deus abençoe você e que a graça do Senhor esteja conosco. Amém.